Olá, seja bem-vindo ao treinamento de prompts de comando do Alura. E você pode estar se perguntando, mas treinamento de prompt? Por que eu preciso aprender isso, né? Qual é a razão? Qual é o motivo? E para responder essa pergunta, vamos acessar aqui rapidinho o site do Alura. Abrir aqui o Chrome, digitar www.alura.com.br. E acessando aqui a página, se a gente for aqui mais na parte de baixo, na parte dos cursos, e dar uma olhadinha aqui nas nossas trilhas, um exemplo, a trilha de Java, sabe quando a gente tem que instalar o Java do zero, que a gente tem que fazer aquelas configurações iniciais, setar o path do Java, o path da pasta Java Home, e não só para o Java, né? Para todas as linguagens iniciais tem essa configuração inicial, o PHP, o C, o Python, todas elas têm esse comecinho que a gente tem que configurar. E a linha de comando agiliza muito esse processo de configuração inicial. E como você é um desenvolvedor, você vai acabar passando por essa situação, que você quer começar um projeto novo numa linguagem que você não tem instalada ainda no seu computador de casa, no seu computador do trabalho, e você tem que, com a linha de comando, você tem essa vantagem de ter essa configuração muito mais rápida, muito mais fácil, de novas linguagens ou novas ferramentas. E falando em ferramenta, né, olhando aqui agora para o Java, nós sabemos que quando a gente está no início dos nossos projetos, tem aqueles programinhas mais básicos, a gente tem que compilar eles com um compilador, né? Que é uma ferramenta que funciona na linha de comando. Mantendo aqui, olhando aqui umas outra trilha, por exemplo, a trilha de Java avançado. Quando a gente já está um pouco mais experiente, a gente aprende na trilha de Java avançado sobre o Maven, né? Que é o gerenciador de dependência muito conhecido no mundo Java, usado por diversos desenvolvedores de Java, que também é uma ferramenta da linha de comando, né? E não ficando só em Java, mas dá mais exemplos aqui, por exemplo, da trilha de infraestrutura, que a gente aprende sobre Git, né? Onde a gente faz o versionamento dos nossos arquivos, uma ferramenta para versionar o nosso código nos nossos arquivos, outra ferramenta que se usada no prompt de comando. E entre várias outras, né? No Python, a gente também tem um compilador de Python que é usado na linha de comando. Na trilha de JavaScript, a gente aprende sobre Gulp, sobre Grunt, duas ferramentas também da linha de comando. Então, você vê que tem várias ferramentas que desenvolvedores do mundo inteiro e programadores criaram para agilizar a nossa vida. E não só isso, né? Para quando você quer configurar um ambiente do zero, para você poder fazer os diversos cursos aqui do Alura, ou pegar um projeto seu e começar do zero com uma linguagem que você não tem instalada ainda, é muito fácil fazer isso com a linha de comando, né? Então, vamos aqui para a nossa área de trabalho, para a gente aprender a usar essa ferramentinha que é poderosa, né? Bom, então como é que a gente faz aqui para abrir o prompt de comando, né? Então, um jeito que funciona em quase todos os Windows é você clicar no botão iniciar e botar na caixa de pesquisa que aparece o CMD. Essas três letrinhas vão procurar aqui pelo prompt de comando. Você pode dar um clique ou um enter que ele vai abrir essa janelinha preta aqui, ó, que é o nosso prompt de comando. Você vê que aqui em cima tem a versão do seu Windows, fala aqui todos os direitos reservados, e esse comecinho aqui é o C, /user, /Kaelon. O que é isso? O Kaelon e o user são pastas. No Windows, esse contrabarra significa separação de diretórios, separação de pastas. Ou seja, o KL é uma pasta que está dentro da pasta users, que está dentro do C, que é o nosso disco principal. O prompt de comando ele sempre abre no disco C e sempre na pasta do seu usuário. Aqui no meu caso é a pasta Kaelon, mas no seu caso pode ser o seu nome ou administrador, alguma coisa do tipo. Você vai ver aí. E, bom, como a gente está aprendendo uma linguagem nova, né, nada mais justo do que começar com... Sempre que a gente começa com uma linguagem de programação nova, uma tecnologia nova, né? Com o famoso Hello World, ou aportuguesando, né? O Olá Mundo. E como é que eu faço para escrever alguma coisa no prompt de comando? A gente usa o comandinho chamado echo. O comando echo, ele escreve no prompt de comando. Então, se eu digitar echo Olá Mundo e enviar o comando com um enter, ele escreve aqui pra gente, ó, Olá Mundo. Você lembra que eu falei que a Kaelon user é uma pasta? Então, se eu estou dentro da pasta Kaelon e quero verificar o que tem dentro dela, como é que eu faço para listar, né? Já que ela é uma pasta, seria legal poder listar o que tem dentro dela, né? E eu posso listar o que tem dentro dela através do comando dir. Então, se eu der aqui o comando dir, deixa eu aumentar aqui um pouco a janela para ficar mais claro para a gente ver. A gente mostra aqui, ó, pasta C users Kaelon e os diretórios que tem dentro dela, né? O diretório contatos, o diretório área de trabalho, o desktop, documentos, downloads, pictures, que são as imagens, os vídeos. Então, são as pastas base do nosso usuário, né? Normalmente, os usuários guardam seus documentos, informações nessas pastas aí. Então, com o comando dir, a gente pode exibir todas as pastas que estão dentro, pastas e arquivos que estão dentro da nossa pasta atual. E, por exemplo, se eu quero visitar a minha área de trabalho, né? Já que essas aqui são tudo pasta, eu quero poder alternar entre elas, né? Então, eu quero, por exemplo, entrar na pasta desktop, na minha área de trabalho. Como é que eu faço isso?
Eu faço isso através do comando cd, que significa Change Directory, trocar de pasta. Então, se eu der cd desktop e der um Enter, você vê aqui embaixo que ele já trocou de pasta pra gente, ó. Agora ele está na pasta desktop. Na pasta desktop aqui, ó, vamos ver se realmente trocou. Se a gente der um dir para listar os arquivos dela, e a gente comparar com aqui do lado, ó. Então aqui a gente tem a nossa pasta atalho. Tem aqui a nossa pasta logos. Tem as nossas 3 dicas. Nosso logozinho do Alura, logo do Alura. Parece que funciona, né? Conseguimos trocar de pasta certinho. Mas agora que eu estou olhando aqui a nossa área de trabalho, parece que está meio bagunçada ela, né? Tem 3 arquivos de texto perdido, um arquivo de logo fora da pasta logos. Acho que a gente podia aproveitar esse início do nosso prompt de comando para aprender a organizar arquivos, né? Organizar essa área de trabalho que está bagunçada utilizando o prompt, né? Então, como eu estou vendo aqui que tem uma pasta de logo e tem um logo fora dela, eu acho que nada mais justo do que organizar nossas dicas, né, numa pasta para dicas. E como é que eu faço isso? Como é que eu crio uma pasta no prompt de comando? É através do comando mkdir, que significa Make Directory. E como é que a gente cria? É mkdir o nome da pasta que a gente quer criar. Ou seja, eu quero criar uma pasta de dicas, vou dar aqui mkdir dicas e enviar o comando com Enter. Você vê aqui no fundo que ele já criou aqui a nossa pasta dicas na área de trabalho, como a gente queria. Então, funcionou perfeitamente. Vamos aprender agora, vamos mover, né? Começar a guardar essa bagunça aqui da área de trabalho. Vamos mover essas dicas aqui para dentro da pasta dicas. E como é que eu movo através da prompt de comando? É com o comando move. Se eu der move, o arquivo que eu quero mover, por exemplo, dica.txt, e para onde eu quero mover ele? Eu quero mover ele para minha pasta dicas, né? Nada mais justo. Envio com Enter e um arquivo movido. Você já reparou que ele já saiu daqui e já deve estar lá dentro da pasta dica. Vamos dar uma conferidinha? Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, já vemos que ele vai parar aqui dentro. Então, funcionou perfeitamente. Vamos fazer isso agora para os outros duas dicas que sobraram aqui na nossa área de trabalho. Vamos dar um move dica2.txt para a nossa pasta dicas. Enter. Mais um arquivo movido. Já viu que ele sumiu daqui e já foi para lá. E vamos mover agora o dica3. Move dica3. Reparou uma coisa? Se eu tivesse 20 arquivos, eu teria que fazer esse move 20 vezes, né? Seria um pouco tedioso, um pouco chato, trabalhoso, né? Ter que ficar o mesmo comando, só trocando um númerozinho todas as vezes. E pensando nisso, o prompt de comando ele tem uma facilidade pra gente. Se a gente clicar na tecla para cima do teclado, na setinha para cima do nosso teclado, você vê que a gente acessa o histórico de comandos no nosso prompt de comando. Ou seja, esse move dica é um comando que eu dei recentemente que está no nosso histórico. Se eu apertar para cima novamente, vai ser o antepenúltimo comando que eu dei. E assim eu vou indo, vou voltando pelo histórico dos nossos comandos. Ou seja, se eu quero dar várias vezes o mesmo comando, ou uma pequena variação do mesmo comando, eu posso apertar para cima para acessar o nosso histórico de comando. Então, como eu quero mover minha dica 3, eu vou acessar aqui para cima nesse comando aqui, e só vou alterar essa parte aqui, ó. Move dica 3 para pasta dicas. Bem mais fácil, né, do que ter que digitar várias vezes o mesmo comando. Vamos ver se funcionou? Vamos entrar na nossa pasta dicas e ver se realmente está todas as 3 dicas lá agora? Vamos usar o nosso comando cd dicas para fazer o change direct, né, trocar de pasta para pasta dicas. E vamos listar agora o que tem dentro da pasta dicas com o comando dir. Aqui a gente já viu as 3 dicas que a gente moveu da área de trabalho para cá, estão as 3 aqui listadas, né? Beleza, então funcionou. E digamos agora que eu quero ler uma dica dessas, né? Eu poderia muito bem clicar na minha pasta dica 2 vezes, aí abrir o bloco de notas, e do bloco de notas abrir a minha dica, só que dá um certo trabalho, né? A gente já está aqui no ambiente do prompt, vamos fazer isso aqui dentro mesmo, vamos aprender o comando que faz isso, que nesse caso é o comando type. O comando type abre um arquivo de texto e mostra pra gente na linha de comando. Então se eu der type dica.txt e enviar com Enter, ele mostra aqui pra gente o conteúdo do arquivo, que é o prompt de comando nos permite usar a ferramenta multipoderosa. É, verdade, né? Se a gente visitar aqui dicas para conferir, a gente abre a pasta dica e compara aqui, ó. É a mesma coisa, né? O prompt de comando nos permite usar ferramentas poderosas. Então a gente vê que funciona, né? O comando é como esperado. Vamos fechar aqui. E agora que eu já aprendi esses 3 comandos novos, né? Como é que eu faço para, por exemplo, criar uma nova dica? Eu quero anotar esses comandos para me lembrar depois. Então a gente pode usar o comando echo, que escreve no terminal, só que a gente pode mudar o local onde ele escreve. A gente, em vez de escrever no terminal, aí ele escreve, por exemplo, num arquivo de texto. A gente pode criar um arquivo de texto através do prompt de comando. Então, se eu der echo, o comando cd alterna entre pastas. Eu gostei dessa dica.
e vamos criar uma dica com um arquivo texto com essa dica. E para indicar, se eu desse apenas um Enter, a gente vê que ele exibe no terminal, só que eu não quero exibir no terminal. Eu quero salvar esse texto num arquivo de texto, né, para ser uma dica para poder lembrar depois. Então, como é que eu faço isso? Eu clico o meu para cima, né, para ver o histórico, e a gente pode mudar a saída de texto do comando echo. Em vez da gente botar para ele imprimir no terminal, a gente pode falar para ele imprimir, né, vamos dizer assim, num arquivo de texto. E a gente alterna essa saída do comando echo com essa setinha aqui, ó, essa setinha de maior. A gente diz para onde a gente quer enviar a saída. E eu quero enviar, como eu disse, né, para um arquivo de texto, que eu vou chamar, sei lá, de dica4.txt. Você vê que ele não mostra nada, mas se a gente der um dir, já vemos aqui, ó, a dica4.txt. Vamos ver se funcionou. Vou mandar um type aqui para ver se é a dica como a gente queria, dica4.txt. O comando cd alterna entre pastas. Ah, legal, né? Então a gente já pode criar nossas próprias dicas para nos lembrarmos depois desses vários comandos que a gente está aprendendo hoje. Agora, olhando aqui para trás, aqui na nossa área de trabalho, eu estou vendo que o logo Alura está fora da pasta logos, né? Eu acho que a gente poderia voltar à nossa organização da pasta de trabalho, da área de trabalho, e começar a trabalhar nessa parte de logo, né? Organizar ele bonitinho e botar ele lá na pasta logo. Então, vamos voltar para lá, só que eu estou dentro da pasta dicas, né? Se a gente dá um dir aqui, a gente vê que está dentro da pasta dicas, só que eu quero voltar, né? Eu quero voltar a trabalhar dentro da pasta desktop. E como é que eu faço isso? Eu não comentei com vocês ainda, mas se vocês repararem, aqui tem um ponto e um ponto. O que será que é isso? O ponto, ele é o diretório atual, ele significa referente ao diretório atual. Então, se eu estou falando de ponto, eu estou falando da minha pasta que eu estou dentro atualmente, que é a pasta dicas. E o ponto, o que ele é? Ele é o diretório acima do meu na hierarquia. É o diretório de onde eu vim. Ou seja, nesse caso, se eu estou na pasta dica, quem é o diretório acima da minha pasta? É a pasta desktop, que é para onde eu quero voltar, né? Então, o ponto, ele sempre significa isso, a pasta acima da minha. Então, se eu quero voltar para a pasta acima da minha, nada mais justo, né, do que usar o comando cd, que é o comando que troca de pasta, e para a pasta acima da minha, né, que é o ponto. Vamos ver se funciona. cd ponto. Funcionou, né? Saímos aqui da pasta dica, agora estamos aqui na pasta desktop. Podemos até conferir com o comando dir. Parece que sim, né? Tá tudo certo. Estamos aqui na pasta desktop novamente. E olhando agora para aquele logo ali, eu acho que eu tenho que fazer uma cópia dele, né? Porque é sempre bom ter um backup das imagens. Vai que eu quero mandar para o meu editor para ele fazer algum trabalho nessa imagem, modificar alguma coisa no meu logo. Então seria legal ter uma cópia reserva dele, né? Tanto para eu poder trabalhar quanto para eu poder mandar para um editor meu. E como é que eu faço uma cópia de um arquivo no prompt de comando? É através do comando copy. Você digita o comando copy, o arquivo que você quer copiar. Então, por exemplo, logoalura.png. E para o que você quer copiar, para o nome novo que você quer dar para a cópia dele. Então, por exemplo, seja logoalura2.png. Se eu der um Enter, aparece um arquivo copiado e a gente já vê aqui no fundo, ó, que ele foi criado com o nome que a gente passou. Legal, né? Então, acho que agora é hora de a gente começar a organizar essa área de trabalho com esses logos. Está começando a ficar muito cheia de logo. Vamos mover o nosso logo Alura para a nossa pasta logos. Então, vamos dar um move logo Alura para a pasta logos, logoalura.png, para a pasta logos. E ver se ele vai lá para dentro. Um arquivo movido. Vamos verificar? Vamos lá, cd logos dir. Já vimos que ele foi aqui para dentro, né? Tem aqui no Kaelon logo, que já estava lá, e agora a gente tem um logo Alura. Vamos voltar aqui para a pasta desktop com cd ponto e vamos mover o logo Alura 2 também. cd ponto e move logo Alura 2.png para a pasta logos. Foi? Foi. cd logos para verificar lá dentro, né? E vamos listar dir. Só que logo Alura 2 não é muito semântico, né? Vamos mudar esse nome? Vamos trocar para logo Alura backup, né? Para a gente saber quando a gente precisa de um backup, se a gente é bom ter um nome bem semântico no nosso arquivo, né? Então a gente pode mudar o nome de um arquivo através do comando rename. Rename logo Alura 2.png, o nome do que a gente quer mudar para o que a gente quer mudar, né? Então vamos mudar para logo Alura-backup.png. Se a gente der um dir aqui, vamos ver se ele mudou de 2 para backup. Parece que mudou, né? Agora a gente tem o logo Alura e tem o logo Alura backup.png. Bom, vamos fazer uma cópia também já do
Kaelon logo, né? Já que a gente já está fazendo um backup para caso aconteça alguma coisa ou para mandar para um editor nosso, vamos fazer um backup do nosso Kaelon logo também. E como é que eu faço para fazer um backup mesmo, para fazer uma cópia? É o comando copy. Copy Kaelon logo.png para o nome que eu quero agora pode ser Kaelon logo, traço backup.png. Um arquivo copiado, será que foi mesmo? Vamos verificar. Sim, copiadinho, perfeito. E vamos fazer uma terceira cópia dele? Vamos fazer uma cópia, sei lá, agora uma cópia colorida, que talvez a gente queira colorir o logo da Kaelon. Vamos criar um backup para caso a gente queira mudar as cores dele, né? Fazer um experimento com cores diferentes. Então, vamos criar a terceira cópia. A gente já usa o nosso atalho conhecido aqui para cima. Copy para backup, a gente troca para colorido. A gente lista aqui. Temos 3 agora aqui, ó, 3 Kaelons, um logo normal, um backup e o colorido. E se a gente quiser agora, por exemplo, fiz as modificações do meu logo colorido, não deram certo, eu quero remover ele. Como é que eu removo uma coisa através do prompt? É através do comando del. Então, se eu der o del Kaelon logo, é um nome comprido, né? Kaelon logo. Sabe, por isso que com esses nomes compridos, o nosso prompt ele tem um atalho para isso, né? Para economizar a gente ter que escrever tanto. Então, se eu der, por exemplo, clicar na tecla Tab do teclado, ele já autocompleta para a gente. Mas você viu que ele autocompletou com kaelonlogo.png, e não é isso que a gente quer. Então, a gente pode tentar a próxima sugestão do prompt, né? Que é o Tab de novo, a gente acessa o Kaelon Logo Backup. A gente viu que também não é esse que a gente quer. Então, a gente pode tentar a próxima. Kaelon logo colorido. Beleza. O del a gente vai deletar, a gente vai usar para deletar, então enviando. Será que foi deletado? Sim, foi deletado, né? Saiu daqui da nossa pasta. Então a gente viu que o tab, se a gente digita, por exemplo, copy e começa a digitar logo, qualquer coisa, a gente bota o tab, ele autocompleta pra gente economizar de ter que escrever tanto, né? Porque imagina que se fosse um arquivo com 5, 6 palavras ou uma pasta muito grande, a gente sempre pode usar o tab para ele sugerir autocomplete pra gente, né? Para ele completar nosso arquivo ou nossa pasta sem ter que ficar escrevendo tanto. É mais um atalho bem útil da linha de comando. Bom, parece que a gente acabou nosso serviço, né? A nossa área de trabalho está bem mais limpa. Se a gente dá um cd ... para voltar para lá, parece que está bem mais organizada, né? Nós conseguimos cumprir nosso objetivo. Só faltou agora a gente dar, por exemplo, se eu quero trabalhar em um novo projeto agora eu vou organizar, sei lá, minha pasta dicas ou minha pasta atalhos. Tá meio bagunçado aqui, a gente tem muito histórico aqui no nosso prompt de comando de tudo que a gente foi fazendo. Se eu quiser limpar a tela para começar assim, como se fosse do zero, qual o comando para limpar a tela no prompt de comando? É o CLS. Quando a gente dá o CLS, que é o Clear Screen, a gente dá um Enter e pronto. Temos um prompt de comando zeradinho para a gente poder usar. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente aprendeu agora diversos comandos na nossa linha de comando e que a gente pode, muito úteis quando a gente, por exemplo, quer fazer pequenas alterações em arquivos, manipular arquivos, ou quando a gente está num servidor cloud à distância, que a gente não tem acesso a mouse e teclado. Então, são coisas que a gente tem que aprender a fazer na linha de comando, para quando a gente precisar um dia, né, a gente já está hábil a isso. Só praticar nos exercícios agora, que todo mundo vai ficar muito craque neles, beleza?